Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Um levantamento do Ministério da Saúde revela que 51% da população brasileira está com sobrepeso e 17% está obesa. Então, será que o brasileiro está comendo mal? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Débora Tassinali, que é professora e coordenadora do curso de nutrição aqui da FIB. Professora, primeiro eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, então, o que é estar no peso normal, o que é o sobrepeso e o que é a obesidade. Bom, estar no peso normal está associado a quê? Tá? O indivíduo tem o peso relacionado à sua altura, à sua superfície corpórea, dentro do esperado, né, de acordo com a sua idade e sexo. O sobrepeso, de acordo com o índice de massa corpórea, ele encaixa de 24,9 até 29,9 kg por metro ao quadrado. E a obesidade acima de 30 kg por metro ao quadrado. Mas o que seria o índice de massa corpórea? Ele está associado ao quê? O peso dividido pela altura ao quadrado. Né? E dentro, né, usando esse próprio índice, a gente observa o quê? Que para um indivíduo com peso ideal seria de 18,5 a 24,9 kg por metro ao quadrado. Professora, esse levantamento do Ministério da Saúde que nós citamos no começo do programa mostrou que pela primeira vez mais da metade dos brasileiros está com sobrepeso. Em 2006 esse índice era de 43%. Como que a senhora avalia esses dados? Será que o brasileiro está comendo pior agora? Na realidade, né, o grande problema que a gente tem está associado principalmente aos fast foods. Quando a gente fala de fast food, inclui não só os restaurantes, mas também todos os produtos industrializados que a gente tem hoje em dia. Então, o brasileiro, devido até à falta de tempo, muitas vezes procura, né, opta esses tipos de alimentos que geralmente são muito mais calóricos, muito ricos em sódio e que pode trazer de alguma maneira algum malefício para a saúde desse indivíduo. Outro fato que chama a atenção é que cada vez mais o brasileiro está comendo fora de casa, né? Seja pela falta de tempo ou pela distância maior entre o trabalho e a casa das pessoas. Comer fora contribui para o aumento de peso? Depende. Depende por quê? Vai depender das escolhas das pessoas. Se você vai para um restaurante, né, no sentido self-service, que é aquele que a pessoa se serve, se ela escolher os alimentos ricos em verduras, legumes, né, as saladas de um modo geral, optar por uma carne assada ou grelhada, ou até um ensopado, você consegue manter a saúde. Agora, se você for, né, para o lado das frituras, de alimentos ricos em carboidratos, né, misturar macarrão, batata, arroz, aí tende a prejudicar a alimentação desse indivíduo, principalmente daqueles que consomem com uma frequência muito grande, né, em restaurantes. Professora, talvez um self-service seja mais fácil de controlar isso. O duro é quando a gente pede um prato, vem um prato pronto, aqueles pratos feitos é enorme, a gente, não, mas eu não vou deixar, vou comer tudo, não é? Aí assim, uma dica seria tentar dividir, se você não consegue consumir, né, esse prato pronto, dividir com alguém, que aí o desperdício é menor e as calorias também acabam sendo menores, né? Existem pessoas que comem bastante para aliviar o estresse e a tensão do dia a dia. Como identificar se esse hábito ele não se tornou um distúrbio alimentar? Na realidade, o que a gente tem observado? A obesidade hoje, né, de acordo com as literaturas, é considerado um transtorno alimentar também. Né? Todo mundo pensa em transtorno alimentar, em anorexia nervosa e bulimia nervosa. Na realidade, a obesidade também acaba sendo. Por quê? Muitas vezes ela acaba estando associada a uma compulsão alimentar. Né? Em alguns casos não, mas numa grande maioria, usando esse exemplo que você falou. Então, assim, as pessoas acabam, devido muitas vezes até ao estresse, descontando
nos alimentos e abre a geladeira, não sabe o que quer comer, pega a primeira coisa e assim vai, e a hora que vê já comeu praticamente a geladeira, o armário, e mesmo assim ainda não supriu essa, vamos dizer, essa carência que não consegue descobrir o que é, né? O que fazer diante de uma situação como essa, que é bastante grave, né? Na realidade, eu falo que geralmente a nutrição ela tem que trabalhar muito com a parte de psicologia também. Não adianta só o nutricionista querer trabalhar sozinho, principalmente quando está associado a transtornos alimentares, que é o caso da compulsão. A gente precisa ter ajuda, o apoio de um psicólogo, porque muitas vezes essa compulsão está associada a uma ansiedade. E essa ansiedade, ela precisa ser tratada de alguma maneira, seja com um psicólogo, com psicoterapia ou psiquiatra com algum tipo de medicação, em conjunto sempre, lógico, com a nutrição, né? Para ajudar a buscar novos hábitos e hábitos mais saudáveis. Professora, e existem riscos à saúde dessa faixa da população, que a gente viu que agora é mais de 50%, que está com sobrepeso e obesidade? Quais são eles? Existe. Na realidade, hoje assim, todo mundo fala só da obesidade, mas no próprio sobrepeso ele já gera outras doenças. Quais seriam? Principalmente, né? A gente pega a hipertensão arterial, o diabetes, né? No caso tipo 2, que é mais comum, doenças cardiovasculares, as dislipidemias, que seria o colesterol alto, triglicérides alto. Lógico que a gente não pode esquecer que a obesidade ela é um fator de risco para todas essas doenças, mas não posso generalizar que todo mundo que tem diabetes é obeso, né, é hipertenso, né, nada disso, mas é uma doença que acaba causando muitas outras doenças, né, que a gente chama de crônicas não transmissíveis aí. O FIB Notícias vai para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre os mitos e verdades do emagrecimento. Até já! Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Nesse segundo bloco do FIB Notícias, vamos falar sobre mitos e verdades do emagrecimento e sobre hábitos de vida saudáveis. Professora, será que a Organização Mundial da Saúde ela está com os olhos voltados para esse problema crônico que se tornou hoje a obesidade e o sobrepeso? Está e muito. Na realidade, ela acabou, né, nos últimos tempos, ela tem sugerido novas políticas, né, governamentais para que os governos interfiram nesse processo de obesidade, até punindo, né, a indústria alimentícia que utiliza muitos produtos, né, ultraprocessados e incentivando o consumo de alimentos mais frescos, né? Então ela vem para sugerir, né, porque não dá para você obrigar, mas sugerir aos governantes que façam o quê? Tentam dar um incentivo para aquelas pessoas que trabalham com a parte de alimentação saudável, alimentos frescos, que entraria, né, as frutas, verduras, hortaliças, alimentos integrais, e procurando, né, não punir, mas na verdade é aumentar, né, a sugestão e até aumentos de impostos com relação a esses alimentos mais processados, aqueles alimentos que são utilizados, né, uma quantidade grande de fertilizantes, antibióticos, que a gente sabe que, assim, mesmo um alimento natural,
né, que seria uma verdura, uma fruta, um legume, muitas vezes ele pode vir rico em agrotóxico. E isso às vezes também faz com que a população fique um pouco com medo de consumir. Então eles estão, né, sugeriram aí esse incentivo a essas pessoas que acabam utilizando esse tipo de alimentos. Vamos falar sobre mitos e verdades do emagrecimento. Primeira coisa, professora, fazer dietas restritivas vale a pena? Tem dietas como cortar o glúten, não comer carboidrato, comer só proteína. Mito ou verdade? Dietas restritivas valem a pena? Diria que mito. Por quê? A dieta restritiva, principalmente a nível de obesidade, ela leva ao emagrecimento? Leva. Leva a mudança de hábito alimentar? Não. Então a gente tem que parar para pensar nisso. Eu quero o quê? Um indivíduo saudável, eu quero um indivíduo magro, né? Porque existe uma grande diferença com relação a isso. Porém, existem situações, né, dando o exemplo aí do glúten, que o indivíduo não pode consumir. Então aí você retira esse produto. Agora, falar que toda uma população tem que, né, retirar o glúten da dieta para emagrecer, de acordo com algumas literaturas, isso não é tão recomendado, né? Então a gente tem que, cada caso acaba sendo um caso, mas dentro da alimentação saudável, a única coisa que a gente fala, não restringir, você tem que o quê? Adequar a alimentação de acordo com cada pessoa, com cada indivíduo aí. Professora, e qual a sua opinião sobre os remédios que prometem um emagrecimento rápido? Bom, na realidade eu falo assim, a nutrição, né, o nutricionista ele nem se mete muito nessa parte de medicação, uma vez que a gente não pode estar prescrevendo, né? Então isso tem que ficar bem claro que nutricionista não prescreve medicamento. O que hoje tem uma linha de fitoterápicos que não são medicamentos, que a gente pode estar ajudando no processo de emagrecimento, mas lembrando sempre que a alimentação saudável é fundamental. Não adianta você só querer a medicação, que lógico vai emagrecer, tem casos que você precisa, o médico precisa introduzir, precisa, mas se não houver mudança de hábito não resolve nada. Muitas pessoas quando decidem emagrecer, uma das primeiras ações é trocar os produtos de casa por light e diet. Esses produtos realmente facilitam o processo de emagrecimento? Bom, primeiro passo seria o quê? Diferenciar um produto diet de um produto light. Os dois servem para emagrecimento? Eu diria que depende. Por quê? Na realidade, o produto light seria o mais voltado para o emagrecimento, porque existe uma redução de pelo menos 25%, né, tanto dos nutrientes que são calóricos, que seria o carboidrato, a proteína ou principalmente as gorduras, que geralmente é o que é removido. E o produto diet, o que acontece? Existe a retirada de um nutriente. Então, poderia ser retirado o carboidrato, poderia ser retirada a proteína, o sódio, ou outro qualquer nutriente. Hoje a gama de produtos que nós temos diet é a retirada do açúcar para o paciente diabético, né? Aí o indivíduo vai lá, tá querendo fazer dieta e consome um monte de produto diet. Tem que tomar cuidado, por isso que eu falo assim, leia sempre o rótulo, porque às vezes um produto diet ele é muito mais calórico do que um produto comum. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Já o produto light, ele serve para manutenção até perda de peso, mas o diabético já é um paciente que tem que tomar cuidado, porque às vezes esse produto light possui açúcar. Só que entra um detalhezinho que assim, não adianta nada eu substituir pelo light e consumir o dobro, o triplo da quantidade, a pessoa engorda da mesma forma. Então são os cuidados que a gente tem que observar quando você vai fazer o consumo desses produtos. Quem é o indivíduo, se ele pode, se ele não pode e se vai trazer realmente benefício para a sua saúde. Professora, muita gente que quer emagrecer vive um sacrifício de ter que cortar o refrigerante. Realmente, cortar o refrigerante ajuda também no processo de emagrecimento? Verdade ou mito? O refrigerante engorda? Engorda, né? Principalmente os que são normais, né? Tidos como normais. Por quê? Ele oferece açúcar. Basicamente isso. Então, se a gente for ver, o açúcar tem caloria. Se tomar uma latinha, eu tenho X calorias. Se eu tomar 2 litros, eu vou ter, né, Y calorias. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim. Ah, mas eu vou optar pelo refrigerante light, zero, diet. É melhor? Caloricamente, sim.
Só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o sódio que tem na composição, que ele faz o quê? Que geralmente é aumentado esse valor do sódio devido aos adoçantes que são utilizados, eles são à base de sódio, então você aumenta um pouco mais eles no refrigerante diet, light, né, e companhia. Então, ao mesmo tempo que você não tem a caloria, você tem um outro nutriente que ele faz o quê? Reter líquido. Então, às vezes a pessoa fica inchada e não sabe de onde vem, mas pode estar associado a um consumo excessivo de refrigerantes, principalmente normais, light, zero, diet, o que aparecer aí. A senhora já falou um pouquinho sobre isso, mas todo alimento natural, ele faz bem? Nós podemos comer fruta à vontade, beber suco à vontade? Bom, cai novamente no que? Caloria, se a gente for pensar, esses alimentos, né, mesmo as frutas e os sucos, eles têm bastante calorias. Então, posso comer à vontade, sentar e chupar uma bacia de laranja? Não, eu tenho que tomar cuidado, né? Por quê? Engorda. Ah, mas tem muitas vitaminas e minerais. Tudo bem, só que a gente tem que também ter um fracionamento. É interessante que se coma 4 frutas por dia. Então, tudo de uma vez? Não, de preferência ao longo do dia. Só que suco de laranja, aí você vai num restaurante, é meio litro de suco de laranja, né? A hora que você vai fazer as contas, se for natural mesmo, quantas laranjas vão em meio litro de suco? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que ao mesmo tempo que vai fornecer vitaminas, vai fornecer mineral, a gente tem que tomar esse cuidado das calorias, principalmente se a pessoa for diabética. Professora, trocar os alimentos normais por integrais ajudam a emagrecer? Não só ajudam, como a população inteira deveria consumir. Hoje existe, né, uma grande reclamação com relação ao preço desses produtos, mas eu acho que quanto mais se aumentar a procura com relação aos alimentos integrais, melhor para a própria população, que tende a baixar o preço. O alimento integral, ele é o melhor. Ele deveria ser utilizado diariamente. As pessoas ainda têm uma resistência com relação a eles, ou porque é amargo, ou porque é caro. Então, assim, o pão, ele é mais aceito, mas também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um carboidrato. Mas tem muito mais vitaminas, mais minerais e principalmente fibras, que é o que a gente precisa para se manter também saudável aí. Quando as pessoas estão em processo de emagrecimento, a gente sempre ouve falar um pouquinho aqui, uma dica ali, e uma delas é deixar de fazer alguma refeição. Pular alguma refeição colabora para a pessoa emagrecer? Na realidade, não se recomenda. Independente da pessoa querer, né, perder peso ou manter o peso, ou, né, manter a alimentação saudável, ganhar peso, o ideal é que se faça várias refeições ao dia. Ah, a cada 3 horas é impossível, mas pelo menos se você conseguir fazer 4 refeições ao dia, é importante, né? Não pulando as principais refeições, que seria o quê? O café da manhã, o almoço e o jantar. Com relação a essas 3 principais refeições, o que a gente recomenda? O café da manhã deveria ser aquele com mais alimentos, né? Por quê? Porque você tem um longo dia para você gastar isso que você ingeriu. E o jantar com o mínimo de calorias possível, mas não omitir o jantar, né? Ok. Professora, aproveitando que a senhora falou em jantar, comer carboidratos à noite engorda, é proibido para quem está fazendo dieta, quer emagrecer, abolir o carboidrato no período da noite? Eu não diria que é proibido, que não deva, ou que... Na verdade, é aquela história, tudo em excesso faz mal. Se você consumir numa quantidade adequada para você, malefícios não vai trazer. De preferência, né, quanto mais cedo, melhor. Então, tentar jantar antes das 8 horas da noite. Ah, mas eu chego em casa às 11. O problema maior é o jantar e dormir. Então, o carboidrato, o que acontece? Ele vai fornecer energia e se eu consumo à noite e vou dormir, toda a digestão dele acaba fazendo com que haja uma concentração um pouquinho maior, né, de insulina aí. Por isso que a gente recomenda comer antes das 8 horas da noite. Né? Qualquer refeição, independente se é o carboidrato ou não. Né? Nós falamos aqui, a senhora falou em vários momentos da caloria. Eu queria que a senhora explicasse pra gente o que é a caloria e qual que é a função dela no nosso corpo.
Na verdade, a caloria, ela vem de 3 nutrientes básicos, que seriam os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Eu diria de uma forma simples que seria o combustível do carro, né? Quem é o carro? Na verdade, somos nós. Então, a nossa máquina precisa de combustível para funcionar. Então, essas calorias são necessárias para o nosso organismo? São necessárias. Por isso que a gente não deve substituir grupos, né? Ou restringir determinados grupos que fornecem energia, que seria o carboidrato, a proteína e lipídios. Você pode consumir, né, com controle, mas evitar o quê? A restrição total de um desses nutrientes. Professor, nós não estamos aqui para reforçar qualquer padrão de beleza, mas sim para alertar as pessoas sobre os riscos de uma alimentação que não seja saudável. Então, eu queria que, para fechar, que a senhora comentasse um pouquinho como ter uma vida saudável, com bons hábitos alimentares e, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor. Bom, eu diria que sim. A alimentação saudável, ela é baseada no quê? Eu ter todos os grupos alimentares. Quais são eles? Os grupos dos cereais, os grupos das proteínas, os grupos dos lácteos, dos açúcares, né? Das gorduras, das verduras, frutas e legumes. Então, eu tenho que ter diariamente todos esses grupos na minha alimentação. Esse é o primeiro ponto de uma alimentação saudável. Aí o fracionamento que a gente já comentou, né, de ser de 3 em 3 horas, ou pelo menos a cada 4 horas está fazendo alguma refeição. Importantíssimo, consumir água, né, principalmente nesses dias que estão bem quentes, né, nós acabamos desidratando com uma mais facilidade. Então, consumo de água é fundamental dentro de uma alimentação saudável. Água não é refrigerante, água não é suco, nem água são as águas saborizadas, que hoje, na verdade, as águas saborizadas são refrigerantes com menos gás, mas não é considerado uma água. Então, o ideal é que seja água mesmo mineral, né, que seja potável, que você possa fazer o uso. Consumo de arroz e feijão é interessante você ter diariamente, até porque o Brasil é um país que tem muito, né, não é que tem muito, mas é a base da alimentação da população acaba sendo o arroz e feijão. Se for consumido controladamente, não tem nenhuma contraindicação, entre outras dicas que na verdade você vai passando de acordo com cada pessoa, né? Qual que é a participação, a contribuição da atividade física aliada a uma boa alimentação para quem quer emagrecer? Bom, primeiramente, assim, o que eu recomendo, a atividade física a gente sempre procura quem? Um educador físico para estar recomendando. Nós nutricionistas, normalmente a gente indica o quê? Faça uma atividade física sob a orientação de um profissional qualificado. É até onde a gente pode ir. Por quê? Se acontece qualquer coisa, vai falar, foi o nutricionista que mandou eu fazer. Então, na realidade, o ideal é fazer uma atividade física? Sim, mas sempre com acompanhamento de um profissional qualificado aí, que é o educador físico. Melhor que ele, não vai ter. Professora, eu queria agradecer pelos seus esclarecimentos no nosso programa. Obrigada, queria agradecer a TV FIB, né, e a faculdade por essa oportunidade que está dando para os cursos de modo geral com relação à saúde, né, da população. E assim encerramos essa edição. Escreva para nós, nos dê a sua sugestão de pauta. Envie um e-mail para fibnoticias@fibbauru.br. FIB Notícias, um telejornal a serviço do cidadão. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB.